Bom dia, meus amigos. Cá estamos mais uma vez. Hoje é dia 28 de junho de 2020, é um domingo e é mais um dia de respiro que o nosso Pai Celestial nos deu e é mais um dia perto da vinda de Cristo. Graças a Deus, é bom estar convosco esta manhã ao vivo. Damos graças a Deus pelo coisas como o Facebook, a tecnologia que nós temos hoje em dia e que nós usamos para ministrar e administrar a palavra de Deus. Como vocês sabem, nós estamos a estudar sobre a oração e já sabemos, já estabelecemos o facto que o apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 6, lá ele fala sobre a armadura de Deus. E há muitos pregadores que dizem que a armadura de Deus só faz parte de 6 elementos. Que a armadura de Deus faz parte de... o primeiro elemento da armadura de Deus é para nos cingir com o cinto da verdade. O cinto da verdade. Depois temos a couraça da justiça, que é o segundo elemento da armadura de Deus. Depois temos o terceiro, que é as sandálias preparada com o Evangelho da Paz, as sandálias da paz. Depois, o quarto elemento é o escudo da fé. Depois, o quinto elemento da armadura de Deus é o capacete da salvação. E o sexto elemento é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Ora, há muitos que dizem que só são 6 elementos que fazem parte da armadura de Deus. Mas o apóstolo Paulo ali fala sobre o sétimo, que é a oração. A oração faz parte da armadura de Deus. E, aliás, não são 6 elementos que fazem parte da armadura de Deus, mas são 7. Porque a oração, como faz parte da armadura de Deus, é muito, muito importante. Ora, o apóstolo Paulo, em Efésios 6, versículo 18... lá ele fala sobre não só a oração, mas orar com toda a oração. Que isto agora significa que há diferentes orações. Não, toda a oração não é a mesma. No Novo Testamento existem diferentes tipos de oração. E eu já vos dei a lista dos 7 tipos diferentes de oração, e lembrem-se que são 7 tipos diferentes de oração que são governados, todas as orações são governadas pelas leis diferentes. Toda a oração tem regras ou leis que vão governar aquela oração. E por causa disso nós não podemos misturar toda a oração. Toda a oração não é a mesma, não podemos pôr toda a oração no mesmo saco. Existem diferentes tipos de orações que são governadas pelas leis que governam cada oração. Por exemplo, o primeiro tipo de oração é a oração da fé, que também pode-se chamar a oração que muda as coisas, e também pode-se chamar isso a oração de petição. Podemos peticionar o nosso Pai Celestial. Então isso aqui é a oração da fé. A oração da fé também é chamada a oração que muda as coisas, porque através da oração da fé, as circunstâncias da nossa vida podem ser mudadas. Depois, também pode ser chamada a oração de petição. Depois, o segundo tipo de oração é a oração de consagração e dedicação. Ora, eu vou-vos ensinar acerca dessa oração hoje. Mas o segundo tipo de oração é a oração de consagração e dedicação. Depois temos o terceiro tipo de oração, que é a oração de louvor e adoração. E eu, no próximo ensino, vou-vos ensinar sobre esse tipo de oração. Depois temos o quarto tipo de oração, que é a oração unida. Que é quando os crentes estão unanimemente a orar e orar alto e juntamente. Depois temos o quinto tipo de oração, que é a oração de compromisso. Muito, muito importante. Esse tipo de oração é quando toda a carga que o diabo quer pôr em cima de nós,
toda a carga que o diabo queira que nós levamos às nossas costas, nós tiramos essa carga e pomos essa carga nas mãos de Deus. Isso é a oração de compromisso muito importante. Depois temos a oração de intercessão. E o sétimo tipo de oração é a oração de acordo. Quando dois crentes estão em acordo, é uma oração muito, muito poderosa. Ora, no ensino 2, antes de eu entrar na oração de consagração e dedicação, nós temos que saber que há uma diferença entre a oração da fé e a oração de consagração e dedicação. Nós já sabemos, já estabelecemos que quanto à oração da fé, a regra ou a lei que governa aquela oração é o facto que a oração da fé pede ou exige a vontade de Deus. Nós temos que saber qual é que é a vontade de Deus para orar a oração da fé. É por causa disso que eu não oro, Deus, se for a tua vontade, cura-me ou sara-me. Eu já sei que a vontade de Deus é para sarar e curar, porque há 2000 anos atrás, Deus quis que o seu único filho fosse à cruz e Jesus na cruz tomou toda a enfermidade e toda a nossa doença. Toda a enfermidade e doença que existe no mundo e que ia existir, veio toda essa enfermidade e toda a doença veio sobre Cristo Rei, na cruz. Também não vou pedir, meu Pai Celestial, se é a tua vontade, eu quero as minhas necessidades supridas. Jesus, meus amigos, já supriu e forneceu toda a necessidade. Toda a necessidade espiritual, mental, física, financeira e social, que é casamento e família, as nossas relações. Ele já forneceu toda a necessidade na cruz do Calvário. Cristo foi castigado, Isaías 53, versículo 5, fala sobre o facto que Jesus foi castigado para a nossa paz. A palavra paz, na língua hebraica, no texto hebraico, é a palavra shalom, que quer dizer o quê? Ser totalmente completo, inteiro, restaurado, onde nada nos falta, onde nada é quebrado na nossa vida. Isso quer dizer que Cristo, ele foi castigado para a nossa paz, para que eu e você pudéssemos ter paz espiritualmente, mentalmente, fisicamente, financeiramente e socialmente. Toda a área da nossa vida, toda a parte da nossa vida, podemos ter paz. Podemos ter paz em toda a parte da nossa vida. E foi isso o preço que Cristo pagou por nós na cruz. Então, por causa disso, eu não vou orar, Deus, se for a tua vontade, eu quero que tu venhas suprir as minhas necessidades. Não, Cristo já supriu toda a necessidade. Ele já forneceu toda a necessidade na cruz do Calvário. Isso já foi. Então, a coisa é que a oração da fé exige a vontade de Deus e também, só para recapitular o que eu disse no último ensino, para a oração da fé funcionar, temos que saber qual é que é a vontade de Deus, número 1, e número 2, temos que apropriar corretamente a lei da fé. Apropriar corretamente a lei da fé quer dizer o quê? Então, Jesus diz-nos em Marcos 11, 24, ele diz, por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes e será assim convosco. Tomai nota. Quando é que você recebe aquilo que você necessita ou deseja? Quando você orar. No momento que você orar ao Pai em nome de Jesus, é o momento que você recebe aquilo na fé. Através da fé, você recebe no dia que você orou. Você não recebe quando aquilo for realizado neste mundo físico. Não é nesse dia que você recebe. Não. Você recebeu no dia que você orou. No dia que você orou, você recebeu. Ora, sabemos que aquilo vem eventualmente, vem-se a realizar neste mundo físico. Mas você recebeu no dia que você orou. Isso é que é fé. E muitos crentes estão à espera
que aquilo se realize primeiro antes de acreditar. E isso, meus amigos, você nunca vai ver. Você nunca vai ver a realização da sua oração se você tem esse tipo de atitude. Você tem que acreditar que você recebe aquilo que você pede ao Pai quando você ora. Não quando aquilo estiver na manifestação. Você não pode ser uma pessoa que diz: eu só acredito naquilo que eu vejo. Há uma coisa, a Bíblia diz que o nosso nome está escrito no livro da vida. Ou no livro do Cordeiro. Isso é o livro do Apocalipse. E há uma coisa, você acredita nisso, você acredita que o seu nome está escrito no livro do Cordeiro, no livro de Cristo, quando o seu nome está lá. Ora, eu vou perguntar isto: qual de vocês é que já tem visto aquele livro? Ninguém. Nós nunca vimos aquele livro, mas acreditamos que o nosso nome está lá. Então não venha dizer a mim que você não pode acreditar naquilo que você não vê. Você pode. Você pode através da fé. Ora, há dois pontos ou duas chaves para corretamente apropriar a lei da fé. Número 1 é acreditar quando você orar. Número 2 está em versículo 25 de Marcos 11, quando ele diz: e quando estiveres orando, ou quando você entrar em oração, e depois de orar, quando você está firme na palavra de Deus, até a manifestação daquilo que você pediu, se tens alguma coisa contra alguém, perdoai. Tomai nota. Perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Ora, isto quer dizer o quê? Isto quer dizer, meus amigos, que para apropriar corretamente a lei da fé, você não pode ter ódio e amargura no seu coração. O ódio e a amargura vai impedir as suas orações. Aliás, vamos ler Galatas capítulo 5. Tomai nota o que o apóstolo Paulo diz aqui. Galatas capítulo 5. O apóstolo Paulo diz, em versículo, vamos ler Galatas capítulo 5, versículo 6. Tomai nota. Prestem a vossa atenção. Ele aqui diz, versículo 6, Galatas 5, 6. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum. Mas, tomai nota, a fé que atua pelo amor. Sabe o que é que isso quer dizer? Nós temos que caminhar no amor de Deus para as nossas orações se realizarem neste mundo físico. Nós temos que caminhar no amor de Deus. Porquê? Porque a fé, que é a força espiritual que traz na manifestação aquilo que você deseja, essa fé espiritual que está dentro de si, só pode atuar ou só vai funcionar através do amor. O amor que em Galatas 5, o apóstolo Paulo diz que o amor é o fruto do Espírito. Aliás, em Romanos capítulo 5, versículo 5, tomai nota, em Romanos 5, 5, o apóstolo Paulo diz que o amor de Deus veio permanecer dentro de nós através do Espírito Santo. Isto quer dizer o quê? Isto quer dizer que no dia que você nasceu de novo, no dia que você aceitou Jesus como Rei e Salvador, foi nesse dia que o amor de Deus veio permanecer dentro de si. Isto quer dizer, meus amigos, aliás, quando formos a ler o texto grego, no texto grego diz assim, que o amor de Deus foi semeado, tomai nota, semeado no nosso coração através do Espírito Santo. O amor de Deus foi semeado. Isto significa o facto que há muita gente que diz: irmão Rudy, eu gostaria de amar como Jesus amou. Então você tem que ser nascido de novo. Você precisa de salvação. Mas eu fui salvo em 1985, irmão Rudy.
Então você já tem o amor de Deus dentro de si desde 1985. Foi semeado como semente dentro de si no dia que você nasceu de novo. O problema é que você não está a ser dominado pelo amor de Deus. Há uma grande diferença. O amor de Deus, como foi semeado no seu coração através do Espírito Santo, foi semeado como semente. Ora, a semente tem que ser o quê? Cultivada. A semente do amor tem que ser cultivada. E o que você tem que reconhecer, meus amigos, é isto. É que, como você é nascido de novo, no facto que você já é filho ou filho de Deus, você já tem o amor de Deus dentro de si. Mas você vai ter que começar a praticar o amor de Deus. Você precisa de ser dominado pelo amor de Deus. Aliás, vamos ler o Evangelho de João. Tomai nota. O Evangelho de João, capítulo 13. Vamos lá ler isto. João, capítulo 13. Tomai nota o que diz Jesus aqui. Versículo 13. O Evangelho de João, capítulo 13, versículo 13. Desculpe, versículo 34. Não versículo 13, é capítulo 13, versículo 34. Tomai nota o que diz Jesus. João 13, 34. Novo mandamento vos dou. Ora, a palavra mandamento é a mesma palavra grega e até no texto hebraico também é a mesma coisa. A mesma palavra hebraica e grega para a palavra mandamento é a mesma palavra hebraica ou grega para a palavra lei. A palavra lei e mandamento têm a mesma palavra. Como quem diz, têm o mesmo significado. E então, Deus deu a Israel, se formos a ler o livro de Êxodo, e formos a ler o livro de Levíticos e isso tudo, nós lá podemos ver o facto que Deus deu a Israel mandamentos ou leis, que no texto hebraico é a palavra Torah, T-O-R-A-H. T-O-R-A-H. A palavra Torah quer dizer o quê? As instruções, ou a instrução. E então, ele aqui está a dizer uma nova instrução, novo mandamento, porque Deus deu, meus amigos, Deus deu a Israel 613 mandamentos ou leis. 613 leis ou mandamentos que foi dado a Israel. E aliás, são 613 leis que são postos em 3 grupos. São classificados em 3 grupos. O primeiro grupo são as leis morais, que os 10 mandamentos estão dentro das leis morais. Temos as leis morais, número 1, o primeiro grupo. Segundo grupo são as leis cerimoniais. E depois, o terceiro grupo é as leis judiciais. Ora, tudo juntamente são 613 leis. Muitas leis. Não era fácil, meus amigos, seguir todas as leis. É por causa disso que eles tinham as leis cerimoniais. As leis cerimoniais era quando o animal, o cordeiro ou um boi, era sacrificado e o sangue derramado do boi e do cordeiro ia cobrir o pecado. Porquê? Porque não era fácil seguir os mandamentos. E então, ele aqui quando diz, um novo mandamento vos dou, ele aqui, há uma coisa, há muita gente que diz, nós temos que guardar os 10 mandamentos. Meu senhor, se você pudesse guardar os 10 mandamentos, então por que é que nós íamos pôr Jesus na cruz? Ele é o único que veio guardar e completar a lei inteira. É o único que podia. E o fato é que ele depois diz um novo mandamento. Tomai nota. Um novo mandamento. Ora, esse mandamento, quem guardar o novo mandamento, que é o mandamento da igreja, Tiago capítulo 2, versículo 8, fala sobre a lei real,
tomai nota, a lei real, que é a lei do amor. E quem guardar essa lei, guarda toda a lei. Foi isso que o apóstolo Paulo nos diz em Romanos 13. Em Romanos 13, o apóstolo Paulo lá começa a falar sobre os mandamentos. E ele depois diz que toda a lei, 613 leis, toda a lei é cumprida quando nós, como crentes, amamos o próximo. Porquê? Porque a lei é o cumprimento, o amor é o cumprimento da lei. E ele aqui diz, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Lá está. Nós temos um novo mandamento. Nós não temos 10 mandamentos. Nós não temos 613 leis. Nós temos um mandamento e esse mandamento, ou essa lei, ou essa instrução, guarda toda a lei. E ele aqui diz, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Versículo 35. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos. Nisto o quê? Nisto a sua fé? Não. Nisto a Bíblia que você tem, o tamanho da Bíblia? Não. Nisto o facto que você frequenta a igreja? Não. Nisto o quê? Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Lá está. Quando nós caminhamos no amor de Deus, nós estamos a cumprir a lei inteira. Ora, a coisa é isto. A fé só funciona através do amor. E se eu vou ter amargura e ódio no meu coração, meus amigos, então aí já não estou a caminhar no amor de Deus. Porque há uma coisa. Cristo guardou a lei inteira, sabe como? Em guardar o mandamento do amor. E ele guardou o mandamento do amor até à cruz. Porque ele morreu até aqueles judeus que queriam que ele fosse crucificado, ele morreu por eles também. Isso é que é amor. Isso é que é amor. Amor é até morrer pelos teus inimigos. Isso é que é amor. E a coisa é, se você vai andar com amargura, com ódio, com ofensa no seu coração, e há uma coisa, meus amigos, há muita gente que diz, mas irmão Rudy sabe, eu fiquei muito ofendida por aquilo que aquela pessoa me disse. A ofensa nunca é dada, é sempre tomada ou recebida. Você nunca pode dar ofensa, você toma ofensa. E a coisa é que você tem que reconhecer o facto que isto não tem nada a ver com os seus sentimentos. Há muita gente que diz, eu senti-me magoada. Senti-me magoado, irmão Rudy. Ora, você está mais interessado nos seus sentimentos ou você está mais interessado na realização da sua oração? A escolha é sua. A decisão é sua. Eu, meus amigos, estou mais interessado na realização da minha oração. Porquê? Porque eu tenho muita semente semeada. E eu quero ver a colheita de toda a semente semeada. E o que está a impedir a colheita é a amargura, ódio e ofensa. Porque é isso que o diabo usa para impedir a sua oração. Mas irmão Rudy, já é a 10ª vez que aquela pessoa faz mal a mim ou diz mal de mim. Eu não quero saber. Você perdoa essa pessoa na mesma. Perdoa. Perdoa a pessoa na mesma porque é isso que Jesus nos pede. É isso a instrução que Ele nos dá. E tomai nota que a Bíblia lá diz, em Marcos 11, que Deus não vai perdoar a nós quando nós não perdoamos aos outros as ofensas. Lá está. E então isso é que é apropriar corretamente a lei da fé. Apropriar corretamente a lei da fé é acreditar que você recebe quando você ora. Número 1 e número 2, caminhar no amor de Deus. E não caminhar ou não ter amargura, ódio e ofensa dentro do seu coração.
é perdoar aquela pessoa. Eu não quero saber quantas vezes é que você tem que perdoar. Perdoa essa pessoa na mesma, meus amigos, porque é assim que Deus lida conosco. Graças a Deus. Ora, aqui está. A diferença entre a oração da fé e a oração de consagração e dedicação é isto. É que a oração da fé pede, exige saber a vontade de Deus. Você tem que saber qual é que é a vontade de Deus para orar a oração da fé. Ora, quanto à oração de consagração e dedicação, só se ora a oração de consagração e dedicação quando você não sabe qual é a vontade de Deus. Por exemplo, vamos ler Lucas capítulo 22. Eu vou-vos mostrar aqui um grande exemplo. Lucas capítulo 22. Tomai nota. Lucas 22. Vamos ler aqui versículo 39. Isto é Jesus no Getsemani. Em Getsemani, isto aqui antes dele antes dos soldados chegarem lá e levar Jesus com eles para ele ser, obviamente, flagelado pelos romanos e crucificado. Ele estava aqui em Getsemani, no jardim de Getsemani, e ele aqui diz, Lucas 22, versículo 39, e saindo foi, como de costume, para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando, versículo 40, chegando ao lugar escolhido, Jesus lhe disse, orai para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou, cerca de um tiro de pedra, e de joelhos orava. Jesus orava. Ora, tomai nota o que ele orou. Versículo 42, dizendo, Pai, se queres. Outras traduções dizem assim, se for a tua vontade. Tomai nota. Pai, se for a tua vontade, passa de mim este cálice. O cálice era o quê? A flagelação dos romanos e ele ser crucificado. Meus amigos, isto era aquilo que Jesus ia passar. E ele ia passar aqui um sofrimento enorme, que não há homem nenhum que podia passar este sofrimento. Isso é o que é o cálice. E ele aqui diz, dizendo, Pai, se queres, ou se for a tua vontade, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Ora, a única vez que se ora, Pai, se for a tua vontade, é quando se ora a oração de consagração e dedicação. Eu não oro, meu Pai, se for a tua vontade, cura-me ou sara-me. Eu já sei que a vontade dele é sarar e curar. Aliás, ele já nos curou, ele já nos sarou quando Jesus foi à cruz há 2000 anos atrás. Eu não vou orar, meu Pai, se for a tua vontade, eu quero as minhas necessidades supridas. Nós já sabemos que Ele vai nos suprir todas as necessidades em Cristo Jesus. Filipenses 4,19 fala disso. E, então, e não é só as necessidades financeiras, mas a nossa necessidade espiritual, mental, física e social. E então, portanto, irmão Rudi, quando é que se ora a oração de consagração e dedicação? Só se ora a oração de consagração e dedicação quando não se sabe qual é a vontade de Deus. Por exemplo, se calhar Deus está a lidar consigo sobre o facto que Ele quer que você vá pregar o Evangelho em certa igreja, ou em certo local, ou em certo país. Ora, não está escrito na Bíblia que Deus quer que fulano tal, ou fulana tal, vá pregar o Evangelho naquele local, naquela igreja, ou naquele país. Não está escrito. Então você, depois, em oração, pede ao Pai, em nome de Jesus, você diz, meu Pai Celestial, eu não sei se é a tua vontade para eu ir pregar o Evangelho em tal igreja, eu não sei se é a sua vontade para eu ir pregar o Evangelho em tal local ou em tal país. Mas eu estou aqui para fazer a tua vontade, meu Pai, e eu agora vou-me consagrar e dedicar-me a fazer a tua vontade. Eu te peço, meu Pai,
para revelar a tua vontade. E quando tu revelares a mim a tua vontade, eu já estou consagrado e dedicado para fazer essa vontade. Lá está. Então você ora isso, e o que é que acontece? Depois, por favor, não vá à frente de Deus. Não ponha a carroça à frente do burro. Como eles dizem, como este ditado em português. Não. Você deixe Deus ir à frente. Como quem diz, deixe Deus confirmar a vontade dele. Ele é que vai revelar a si a vontade dele. Ele pode revelar a si a vontade dele através de pessoas, que podem confirmar, pessoas que não sabem aquilo que você orou, e que podem confirmar consigo, podem chegar a si e dizer, desculpa, irmão ou irmã, eu não sei se você tem orado, mas Deus tem posto dentro de mim, Deus está a dizer a mim que Deus está a lidar consigo sobre o facto que Ele quer que você vá pregar o Evangelho em certo local, a certa igreja ou em certo país. Ora, você não disse nada a essa pessoa, mas essa pessoa agora está a confirmar a vontade do Pai Celestial. Ele pode confirmar a vontade dele através de pessoas, pode confirmar a vontade dele através da palavra dele, através da Escritura, mas é muito importante esperar para saber a vontade dele. Ora, quando você depois já sabe a vontade do Pai Celestial, aí é que você depois toma o seu passo da fé. Aí você toma o passo da fé, graças a Deus, e você depois deixa que Deus, Ele é que vai abrir as portas. Se Ele quer que você vá pregar em certo local, em certa igreja ou em certo país, Deus vai abrir as portas. É assim que Ele revela a vontade dEle. Ele começa a confirmar a palavra dEle através de sinais e maravilhas, e Ele abre as portas, e você depois toma o passo da fé e entra e começa a fazer a vontade do Pai. Outro exemplo. Você, se calhar, está a começar a conhecer alguém e você não sabe se é a vontade de Deus para você casar com aquela pessoa. Ora, eu digo a vontade de Deus para casar com aquela pessoa porquê? Há uma coisa, meus amigos. O mundo, quando o mundo anda a namorar, o mundo não namora com objetivo. O mundo, quando namora, namora só para namorar. Mas o crente, não. Há uma coisa. Nós servimos um Deus de objetivo. Deus tem sempre objetivo para qualquer coisa que Ele faz. E então, quando o crente namora, ele ou ela namora com objetivo. E qual é que é o objetivo? Casamento. Se o casamento não é o objetivo, então é melhor você cortar a relação mesmo ali. Porquê? Porque isso pode trazer mais tristeza. Porque há uma coisa. O mundo diz que você pode dormir com quem você quiser para ver se é mesmo aquela pessoa com quem você deve casar. Mas a Bíblia não. Isso é fornicação. A Bíblia diz-nos, em Gênesis capítulo 2, que o homem deixará o pai e a mãe e depois junta-se à esposa, não à namorada, ou o parceiro ou parceira com quem ele vive. Não. Junta-se com a esposa e depois é que ficam a ser um fisicamente. Lá está. Isto quer dizer o quê? Que o sexo, meus amigos, o sexo é uma coisa sagrada para Deus e o sexo é separado só para o casamento. O sexo é só para ser gozado entre o marido e sua esposa. Mais ninguém. O marido e a esposa. E então, se o seu objetivo não é casamento, então é melhor você não namorar. Aliás, eu digo já, a Bíblia diz-nos, em 2 Coríntios, capítulo 6, fala sobre o facto que o crente nunca se deve casar com um incrédulo. Ou um não crente. Nunca se casa um crente com um não crente. Você nunca deve casar com uma pessoa que não é crente. Porquê? Porque um está vivo ao Espírito de Deus, o outro não. A outra não. E há uma coisa.
isso vai trazer muita tristeza. Ah, irmão Rudy, sabe, eu já estou a ficar velho ou velha e o meu corpo está a mudar e se não casar agora, tem que ser agora mesmo. Então, meu senhor, por favor, vá lá fazer a sua vontade, não a vontade de Deus, a sua vontade. E eu digo já, não vai levar 6 meses e você e o seu marido ou a esposa vão precisar de aconselhamento. Se calhar nem 6 meses passam e já precisam de aconselhamento. Porquê? Isso só vai trazer tristeza, meus amigos. Porquê? Porque há uma coisa. A Bíblia fala sobre 2 vontades. Tomai nota. A Bíblia fala sobre 2 vontades. Número 1, a vontade de Deus perfeita. E número 2, a vontade de Deus permissiva. Tomai nota. A vontade de Deus perfeita e a vontade de Deus permissiva. A vontade de Deus perfeita é quando nós andamos a fazer a vontade de Deus. É quando nós andamos a fazer a vontade do nosso Pai Celestial e estamos a caminhar em acordo com a palavra dele, porque a palavra dele é que é a vontade dele. E quando você está a fazer a vontade de Deus, isso é que é vontade perfeita. Não há vontade mais perfeita do que a vontade de Deus. Isso é o primeiro ponto, ou a primeira vontade. A segunda vontade é a vontade permissiva de Deus. É quando você pode ser crente, mas você ainda anda a fazer a sua vontade. E há uma coisa, esse tipo de vontade, sabe o que é que vai fazer? Isso vai trazer muita tristeza. Aqueles que andam a fazer a vontade permissiva de Deus, isso vai trazer muita tristeza na vida deles. Você pode evitar muita tristeza na sua vida quando você anda a fazer a vontade de Deus. Eu não disse que você não vai ter testes, tribulações, quando você anda na vontade de Deus. Mas o que estou a dizer é que você vai sempre caminhar na vitória de Cristo quando você está a fazer a vontade de Deus. E é muito importante, quando você está, antes de começar a namorar, se você está a começar a conhecer alguém, é importante você orar a oração de consagração e dedicação. É quando você entra em oração e diz ao Pai, meu Pai Celestial, eu não sei, a tua palavra diz que a pessoa que encontra um marido ou uma esposa é uma pessoa sábia. O livro de Provérbios fala disso. Ora, eu não sei se esta pessoa é a tua vontade. Eu não sei qual é que é a tua vontade sobre esta pessoa. Mas, meu Pai Celestial, se for a tua vontade para que eu case com este homem ou com esta mulher, por favor, meu Pai, revela a mim a sua vontade. Lá está. E depois você diz, e eu agora vou-me consagrar e dedicar-me a fazer a tua vontade. Quando a tua vontade for revelada, aí já estou consagrado ou consagrada e dedicado ou dedicada para fazer a sua vontade. E há uma coisa, meu Pai, em nome de Jesus, se não for a tua vontade, eu corto logo aquela relação. Ora, isto não quer dizer que você agora tem que ser uma pessoa má para aquela pessoa, mas você vai ter que, prontos, é só explicar àquela pessoa que isto não é a vontade de Deus. E aquela pessoa pode dizer, mas como é que você sabe? É fácil, Deus está-me a revelar que não é a vontade dele. E há uma coisa, minhas senhoras, se ele não consegue ir consigo à igreja, se ele não consegue estudar a Bíblia, senão você estar sempre em cima dele, então aí é como eles dizem, há um ditado em inglês que diz, isso é uma bandeira vermelha. Uma bandeira vermelha quer dizer que não há paz no seu espírito. E se não houver paz no seu espírito sobre aquela pessoa, é melhor cortar essa relação ali mesmo. Senão isso é para você evitar muita tristeza na sua vida. Senão isso vai trazer tristeza, meus amigos. E Deus não quer que ninguém ande triste. Deus quer que todo o homem, toda a mulher, toda a criança neste mundo ande na vontade perfeita dele, porque a vontade perfeita dele é o que traz a prosperidade espiritual, mental, social, financeira e física. E então é importante você orar
meu Pai Celestial, eu agora peço, eu não sei qual é que é a tua vontade, mas eu vou-me consagrar e dedicar a fazer a tua vontade. Se não é a tua vontade, eu casar-me com este homem ou com aquela mulher, meu Pai Celestial, revela-me a mim. E Deus vai começar a revelar, meus amigos. Deus vai começar a revelar. Há uma coisa, você deve começar a pôr a sua vista sobre o facto que, como é que essa pessoa reage à frente dos pastores, do seu pastor. Se essa pessoa é uma pessoa que é sujeita à autoridade, ou se não gosta da autoridade. Eu não gosto de... Eu é que faço o que eu quero. Eu faço o que eu quiser. Não quero saber o que diz aquele pastor ou aquela pastora. Lá está. Uma bandeira vermelha. E já vos está a mostrar que, epá, Deus já a revelar a si, não é a minha vontade, corta logo essa relação. Corta logo essa relação. Veja se há uma coisa, como é que ele reage à frente dos seus pais. Nunca se esqueçam, minhas irmãs, a maneira que ele trata a mãe dele vai ser a maneira que ele vai tratar você. Nunca esqueçam. Aliás, isto não é a minha pregação de hoje, mas isto vai... Eu estou a dizer isto aqui através do Espírito Santo para ajudar alguém. A maneira que ele trata a mãe dele, ou as irmãs, se ele tiver irmãs, é a maneira que ele vai tratar a si. A maneira que ela trata ao pai é a maneira que ela vai tratar a si, meu irmão. Você tem que olhar a isso. Você tem que olhar se é uma pessoa, se ele ou ela é uma pessoa que frequenta a igreja. Se é nascida de novo, cheia do Espírito Santo, se frequenta a igreja, se quer ser usada através do Espírito Santo na igreja, aí muito bem. Mas se essa pessoa não... Se você não vir isso, se isso não for... se essas coisas não estiverem em realização na vida dessa pessoa, então você já sabe. Aí Deus já está a revelar a você que não, isto não é a minha vontade. E é melhor você cortar ali logo essa relação, porque isso pode trazer muita tristeza. O diabo, o que quer, meus amigos, é tirar você do caminho onde você está agora. Ele o que quer é impedir a sua relação com Cristo. E então, meus amigos, isso é que é a oração de consagração e dedicação. Só se ora, meu Pai, se for a tua vontade, quando não é claro a vontade do Pai Celestial na Bíblia. É a única vez que você vai orar, meu Pai, se é a tua vontade. Se for a tua vontade, revela-me a mim, meu Pai, a tua vontade, em nome de Jesus, para que eu saiba, para que eu possa fazer a tua vontade perfeita, para que eu ande na tua vontade perfeita. E isso é muito importante, meus amigos, saber isso. Para a semana vou-vos ensinar sobre a oração de louvor e adoração, que é uma oração muito poderosa, que é ligada à nossa redenção. Graças a Deus. E então, por hoje, ficamos por aqui. Mas antes de eu terminar, só queria pedir só queria dizer isto. Se você está a ver este vídeo ao vivo, se você está a seguir ao vivo, ou se calhar vai ver isto gravado, só queria perguntar uma pergunta a você. Queria perguntar a você se você já aceitou Jesus como Rei e Salvador. Só queria pedir a você se você é nascido ou nascido de novo. Em João capítulo 3, versículo 3, Jesus disse que ninguém entra no reino de Deus se não essa pessoa ser nascida ou nascido de novo. E o apóstolo Paulo diz-nos em Romanos 10, ele diz em versículo 9 que aquele que confesse Jesus como Senhor da sua vida e que acreditar no seu coração que Deus o ressuscitou da morte, essa pessoa será salva ou salvo. Isso é que é ser nascido de novo. Ser nascido de novo é ser nascido do Espírito do Alto. Do Espírito do Alto, que é o Espírito Santo que vai entrar dentro de si e renovar, recriar e regenerar o seu espírito.
fazer você uma criatura nova, uma criação nova, uma nova pessoa. E há uma coisa, isto aqui não tem nada a ver com religião, isto tem a ver com relação. Que eventualmente chega ao ponto onde você passa de relação para companheirismo com o nosso Pai Celestial, companheirismo com Jesus Cristo, o Filho de Deus que deu a vida dele por você mesmo você, para você, na cruz do Calvário há quase 2000 anos atrás. E então, esta manhã, se você nunca aceitou Jesus no seu coração, eu quero orar com você. Não vou orar por você, mas vou lidar você numa oração. E quero orar juntamente com você. Se calhar você já aceitou Jesus como Rei e Salvador já na sua vida, mas já há muito tempo que você não tem companheirismo com Ele. E então, Deus está a falar para si hoje. Hoje é dia para você voltar à casa do Pai. Tal como o filho pródigo voltou à casa do Pai, hoje é tempo para voltar à casa do Pai. Hoje é tempo para dar a sua vida a Cristo ou renovar a sua vida a Cristo. E então, se você está em qualquer uma ou duas dessas categorias, meus amigos, por favor, eu quero que você ore comigo esta oração esta manhã. Por favor, se você quer aceitar Jesus como Rei e Salvador, feche só os seus olhos. Você pode baixar a sua cabeça e feche só os seus olhos. E ore esta oração juntamente comigo. Eu vou lhe dar você e vou orar, e você ora o que eu vou orar consigo. Por favor, diga isto. Diga: Deus Pai Celestial, que está no céu, eu venho a Ti, em nome de Jesus, para receber a minha salvação, a minha vida eterna. Eu creio que Jesus Cristo é o Filho único de Deus, que veio a este mundo para me salvar a mim. Eu creio que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário por mim. Foi morto e sepultado. E ressuscitou no terceiro dia, conforme as Escrituras. Eu creio que Jesus Cristo vive e que Ele está sentado à direita do Pai, à direita de majestade. Jesus Cristo, eu te convido e te confesso para seres Rei, Senhor, Salvador da minha vida. Eu te convido para entrar dentro do meu coração, para que o meu espírito seja renovado, regenerado e recriado. Jesus Cristo, meu Salvador, obrigado pelo teu sangue derramado por mim. O sangue derramado que me lava de todo o pecado. Jesus Cristo, de hoje para o futuro, eu vou te seguir a ti. Daqui para o futuro eu sou teu discípulo. Daqui para o futuro sou filho ou filha de Deus. Daqui para o futuro sou nascido ou nascida de novo. O Espírito do Pai Celestial permanece dentro de mim. Obrigado, Jesus Cristo, por me ter salvo. Obrigado, meu Pai Celestial, que eu agora sou teu filho, tua filha. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Se você orou essa oração, por favor, você pode comentar nos comentários, se quiser, deste vídeo, ou você pode enviar
uma mensagem privada no Messenger, no Facebook Messenger, se você quiser, e eu estou sempre disposto a responder. Gosto de saber quem é que orou esta oração. Porquê? Porque quando uma pessoa ora esta oração, isso é o primeiro dia do resto da sua vida. E há uma coisa, eu peço só para você fazer 3 coisas. A pessoa, se você orou esta oração pela primeira vez esta manhã, eu quero que você faça 3 coisas, por favor. Número 1, vá comprar uma Bíblia. Uma Bíblia, obviamente uma Bíblia portuguesa. Você pode enviar hoje em dia através do eBay e de Amazon, você pode enviar uma Bíblia. Graças a Deus vivemos num país, se você vive na Europa, se você vive no Brasil, ou em sítios ou nações onde a palavra de Deus é pregada, graças a Deus que você vive numa nação onde você tem alcance a uma Bíblia. E então, por favor, compre uma Bíblia, em primeiro lugar. Em segundo lugar, é muito importante você pedir ao Pai Celestial para guiar você a uma igreja que ensina a palavra. Por favor, é importante você ser guiado ou guiada. Peça a Deus para lidar você a uma igreja que ensina a palavra de Deus, porque é lá que você vai ser treinada na palavra, disciplinada na palavra e crescer espiritualmente. E depois, em terceiro lugar, por favor, seja sempre rodeada ou rodeado pelos crentes. Pessoas de igreja, pessoas que são crentes em Cristo Jesus, que são espiritualmente maduros, porque essas pessoas podem mesmo ajudar você a crescer espiritualmente. Portanto, meus amigos, deixamos isto por aqui hoje. Até à próxima. Não se esqueça que eu e a Yolândia amamos muito a vocês e Deus ama muito a você. Nunca se esqueça, Deus ama muito a você. Eu não quero saber o que é que você fez, o que é que você tem feito. Deus ama você. Não deixe o diabo enganar você. Deus ama você. Jesus ama você. De tal maneira que Ele até morreu por você. E não se esqueça que Jesus é Senhor. Graças a Deus, até à próxima.